das pessoas que estão pleiteando o cargo mais importante da nossa cidade. E hoje estamos recebendo uma pessoa que está nos dando o prazer de vir a segunda vez aqui. Nada mais, nada menos do que José Levi Fidelis da Cruz. Ele nasceu em Minas Gerais, mas construiu sua vida política em São Paulo, onde vive há mais de 30 anos. É fundador do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, pelo qual disputou 2 vezes a presidente da República, 2 vezes o governo de São Paulo e 3 vezes a prefeitura. Um dos seus principais projetos, todos nós sabemos, e é um projeto que realmente, quando qualquer pessoa no Brasil, em qualquer capital, e aqui em especial em São Paulo, valorizar, vai melhorar muito, eu tenho certeza. Eu sou um dos defensores também do nosso querido Aerotrem. Nós vamos conversar com esse nosso companheiro, e antes de falarmos de mobilidade, de transporte, que essa área você vai e vai muito bem, como em outras, mas nessa não tem igual, eu queria que você se apresentasse aí às nossas câmeras. Hoje são 3, 2 nossas e tem uma do nosso grande companheiro. Uma é sua. Muito obrigado. E para falar um pouco para as pessoas que estão nos vendo nesse momento, como é que você entrou na política? Por que você veio para a política? Por que esse interesse em disputar essa eleição para a Prefeitura de São Paulo? O partido, como é que ele tem, que estratégia que tem de crescimento no nosso país? Que maneira que ele se alia? Hoje ele está aliado no esfera federal com a Dilma ou não, e assim por diante, porque é importante que todos saibam com bastante tempo e profundidade do nosso querido amigo José Levi Fidelis da Cruz. Muito obrigado. As são suas. Muito obrigado. Imaginou se você também colocar José Levi Fidelis da Cruz, José Serra Chirico? Você sabia que o nome do José Serra é Chirico ao final? Não. Ficou Levi Fidelis, né? Quem sabe pela intimidade que as pessoas, né, conosco têm, do Aerotrem, e assim vai, ficou exatamente o Levi Fidelis. Mas olha, Pata, muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? É a segunda vez que aqui venho, o sindicato dos mais dinâmicos, né? E que realmente são os mais importantes, tenho certeza absoluta na vida nossa aqui dos paulistanos. E eu, com muito prazer, abracei a causa, não é? Também dos comerciários, no tocante e especialmente a essa questão da mobilidade urbana, mas também com relação ao nosso centro da cidade. O centro da cidade, Ricardo, aqui em São Paulo, está muito abandonado. O centro da cidade hoje passa por um processo de depauperização. Não está realmente um centro bonito, atrativo como antigamente, não temos mais os cinemas, né? Não temos os teatros, né? E o comércio funciona, digamos, de maneira decadente. Eu creio que nós temos que revitalizar o centro da cidade. Eu até pretendo, Ricardo, passando aqui em frente à prefeitura, lembrando deste fato, quem sabe transferimos a prefeitura para aquela região ali da Luz, né? Derrubarmos aquela Cracolândia toda, fazermos um shopping de informática onde está a Santa Efigênia, daria realmente novo elan, né, ao centro da cidade, as pessoas viriam a São Paulo para comprar num lugar moderno, adequado, né? Com certeza absoluta que já é o maior centro de informática da América Latina, um dos maiores do mundo, mas está decadente também porque não tem segurança, drogas. Então eu creio que fazemos uma nova prefeitura, um paço municipal ali na região, não é? E colocamos as secretarias em volta, Secretaria do Trabalho, Secretaria da Saúde, da Educação e também prédios para os empregados, para os funcionários públicos, porque com isso nós vamos atrair de novo as pessoas para o centro da cidade. Este é um dos maiores projetos que eu tenho, fora a mobilidade urbana, vamos falar também de saúde e educação, mas você está me falando da minha carreira. Creio que não seja tão importante dizer de onde eu vim, mas para onde eu vou. Claro que eu nasci em Minas Gerais, mas adotei a nossa querida São Paulo como a minha pátria, né? Onde hoje eu tenho netos, filhos, né? Para aqui vim, na esperança também, como você, eu creio, e tantos outros, de um novo emprego, de oportunidade de vida. Então essa cidade que é uma megalópole, a terceira maior do mundo, né? É como Nova York, é como Londres, uma cidade de metrópole. E eu tenho certeza absoluta que as nossas propostas têm ao longo dos anos, mesmo que eu não tenha ganho na vida pública os pleitos, né, disputados, mas ganharam, quem sabe, as ideias. Por exemplo, o anel viário. Foi ideia nossa em 96, mudaram apenas o nome para Rodoanel, mas está lá, não é? Tenho certeza que o Aerotrem hoje, com o nome de monotrilho, todo mundo sabe que é o Aerotrem, que é um trem aéreo, liberando solo para outros tipos de modais, ou seja, carros e outros, até bicicleta embaixo. Então eu creio que as ideias, conceitos,
é que são importantes na vida do político. Nós temos é que contribuir, colaborar com o povo, com as nossas ideias. Agora, a questão de vencer ou não, vencem as ideias e o povo que ganha. O importante é o povo que ganha. Agora, só para finalizar, o meu partido participa da base da presidente Dilma, como participou também da base do presidente Lula. Mas, acima de tudo, nós divergimos em alguns pontos, mas convergimos em outros. Nós temos independência, nós estamos numa base onde achamos que a maior parte dos nossos projetos também ela tem os mesmos, né? Baixar juros para que o comércio possa trabalhar mais, né? E melhor, que o setor produtivo possa produzir mais e melhor, né? Que nós tenhamos mais saúde e educação e tenhamos mais justiça social. São projetos também da presidente Dilma e são projetos do nosso querido PRTB. Muito bom, muito interessante esse prólogo do nosso programa. Nós vamos deixar, na verdade, para falar da questão de mobilidade e transporte para o segundo bloco. Nesse primeiro, eu queria falar um pouco também da questão da educação. A meu ver, uma das questões mais graves do Brasil e da cidade, em especial de São Paulo também, é a questão da capacitação dos nossos trabalhadores e a questão do próprio ensino acadêmico. Como você percebe essa questão da educação na cidade de São Paulo? Ricardo, eu acho que primeiro nós temos que começar por baixo mesmo, porque a prefeitura, carro que eu disputo, ela proporciona creches, né? Depois o ensino, a educação infantil e a educação fundamental, o ensino fundamental. Então, hoje São Paulo está um pouco realmente colocado num segundo plano no tocante à qualidade de ensino. Nós temos que dar melhores salários aos professores, proporcionar melhores salas de aulas, né? E proporcionar também a que tenhamos um médico na escola para cuidar da dentição dos nossos filhos, né? Eles vão para lá e muitas vezes não têm um bom aproveitamento educacional e escolar, porque às vezes não tem cáries, não tem uma boa dentição, isso é fundamental. E a merenda escolar tem que ser de melhor qualidade. Nós temos que realmente entender que as nossas crianças, bem alimentadas, aproveitarão melhor, né? Eu creio que também é importante voltarmos com as metodologias de antigamente no tocante a, por exemplo, as cartilhas, né? Ensinar uma boa caligrafia, não é? Para que a criança saiba somar bem também, ter uma melhor matemática, melhor ciência e educação física. Você está vendo o Brasil não está tendo bom aproveitamento nas Olimpíadas, porque uma criança hoje não mais faz como nós fazíamos, nós já temos uma certa idade, educação física. A criança de antigamente era mais espertinha, hein? A turma de hoje está comendo um pouco de cheeseburger a mais, hot dog. Então, eu creio que cabe à prefeitura contribuir, colaborar nesse sentido e aumentar mais as verbas para este campo. Agora, depois disso tudo, você tocou certo. Nós temos no futuro contribuir com o ensino técnico. O ensino técnico, não digo que é mais importante do que a faculdade, não, mas o americano hoje tem um nível de vida superior, por quê? Todas as pessoas lá têm uma profissão, atividade, técnica especialmente. Então, eu comungo com você dessa proposta, eu tenho certeza absoluta que a Prefeitura, com o Governo do Estado e o Governo Federal, deverão emanar esforços no mesmo sentido. Porque na questão da educação, eu volto a insistir numa valorização, e eu tenho certeza que no passado nós tínhamos as escolas públicas, elas com capacidade de formar pessoas para a vida. É verdade. As pessoas, os alunos saem, não pegam um texto, leem e não conseguem compreender. É verdade. E tem um percentual elevado no orçamento. Então, alguma coisa... Está errado. Então, qual seria... porque os recursos parecem que são razoáveis, destinados à educação, 31%. É verdade, é muito. O valor é no ano que vem, um terço você gasta. 40 bilhões de reais. É por volta de 10, 11, 12 bilhões. É verdade. Por que acontece que não é traduzido em resultados para os nossos alunos? Ricardo, eu suponho que, acima de tudo, se gasta mal, né? Ou seja, se aplica a verba focada na educação de maneira perdulária, ou seja, gaste muito com poucos resultados. Mas se você observar, na merenda, por exemplo, né, se formos fazer gestões na minha futura administração, eu vou fazer gestões no sentido de que o próprio colégio possa produzir, né, a merenda escolar. Não vamos terceirizar e entregar a empresas e pessoas, né, que cobram muito caro. Então, se eu tiver a boa merendeira, uma boa nutricionista, a associação de pais e alunos mais diretora pode administrar a verba que eu vou mandar para a diretoria, né, para a diretora da escola. Essa diretora, então, vai comprar no comércio local. Isso vai valorizar, inclusive, o comércio local. Então, eu acho que nós podemos fazer gestões para otimizar, né, a verba.
E eu acho que se pode construir isso com conversa e diálogo no dia a dia. Talvez o distanciamento do prefeito, né, das bases, sem o diálogo com a classe, inclusive tem reclamado muito, é que tenha colocado a níveis tão elevados os valores sem tanto proveito. E no que tange ou a capacitação ou a qualificação, eu acho, eu não sei se você concorda ou não, que a prefeitura tinha que fazer alguns acordos, ou com o SESC, ou com o SENAI, ou com os próprios sindicatos, para iniciar um processo efetivo de qualificação. Você faria essas relações? Não resta dúvida, gente. Já tem se mostrado que o sistema, né, SESC, SENAI, todos os sistemas sindicais patronais de empregados no país todo têm dado a sua contribuição. O que recebe é muito bem aplicado. Por quê? É gerenciado pela iniciativa privada. E com otimização, a gente vê que não são sindicatos perdulários, ao contrário, contribui de maneira colateral com o governo, seja os governos federais, estaduais e municipais, de maneira efetiva. Eu acho que falta realmente um enquadramento nesse sentido. Nós temos que realmente nos aprofundarmos nisso. E outro detalhe, já tentarmos descobrir na criança de hoje o futuro profissional, para dar um encaminhamento, porque no futuro ele fica assim em dúvida. Será que eu vou formar em técnico nisso ou naquilo? Metalurgia ou informática, o que é? Então este encaminhamento pode ser descoberto ainda na fase infantil, né? Com práticas, né, que se pode dar às crianças, por exemplo, com informática você pode descobrir, gostar, né, de algumas atividades, enfim. Eu tenho certeza absoluta que tem que haver uma interação maior. E com isso, Ricardo, você pode contar, em sendo eleito prefeito, eu terei com vocês, especialmente com os sindicatos comerciais, a maior intensidade possível de um relacionamento mais aprofundado do que é hoje. Mas nós tivemos debates. Um debate, por enquanto, foi na TV Bandeirantes. E nos jornais do dia seguinte, comentaram que a grande estrela, o que brilhou lá, nada mais, nada menos, foi o nosso convidado de hoje. Queria saber o que você achou do debate e se é importante o debate para formular e formar opinião para com os futuros eleitores de cada um companheiro, em especial no que tange a sua pessoa. Muito obrigado, Ricardo. Olha, tenho certeza absoluta, né, que você que está nos vendo aqui, após esse debate, que foi o primeiro entre 5, me parece que serão 5, a TV Cultura, realizaram um também, a Gazeta, né, a Record, a Globo e me parece que o G1. E como você está observando, aqui eu estou falando com você sozinho e com o interlocutor. No debate é diferente, nós temos as forças que se encontram, os debatedores entrevistados por uma banca, mas entre nós nos conversamos. Aí sim, o eleitor pode ter essa ideia, e a ideia entre os seus pares de como eles se sairão. Ou seja, olho no olho, é como se fosse o MMA, que está na moda, né? MMA, todo mundo, o cara está se enfrentando de ponta a ponta. Nós tivemos a oportunidade, naturalmente, de sermos também, digamos, fora a banca de jornalistas, de sermos interpelados pelos 3 ditos maiores candidatos, aqui estão pelo menos à frente, o Serra, o Haddad e o Chalita, apenas não falamos com o Russomano, mas nós encontramos bons momentos na medida em que nós focamos, Ricardo, questões que não foram levantadas. Por exemplo, a questão econômica. Ninguém tratou disso, né? Estavam todos os demais candidatos focando em outros temas, mas ninguém tratou de quê? De orçamento. Por exemplo, não adianta você querer mais educação, mas você saber quanto que a prefeitura arrecada e quanto se gasta. Eu fui em cima, digamos, desse tema, porque o eleitor, com razão, nós como administradores do seu dinheiro, ele tem que estar preocupado se eu vou ser um bom gestor ou não. E ninguém tratou desse tema. Eu tenho a impressão que nesse aspecto nós tivemos a felicidade, né, de, ao sermos interpelados, digamos, pelos nossos adversários, em outros temas, nós focamos, nós desviamos um pouco e, quem sabe, o telespectador observando isso falou, bom, o Fidelis se diferenciou. Mas não foi só a própria imprensa divulgou no dia seguinte. Muito bom. Agora temos temas que são muito polêmicos, temas importantíssimos. Tem uma questão da saúde. Você deu um pequeno elemento importante, por exemplo, na própria educação, nas escolas, terem possibilidade de tratar o dente dos alunos. É verdade. Agora, a saúde é um tema recorrente.
É verdade. Como São Paulo, milhões de pessoas e a dimensão de São Paulo, nos traz, às vezes, dificuldades de um tratamento adequado pela massa dos munícipes que aqui vivem. Qual a sua ideia ou projeto para a questão da educação de uma forma geral? Ricardo, mais uma vez, nós nos diferenciamos neste debate. Porque enquanto os demais candidatos tinham ideias um pouco, digamos, apenas comezinhas, ou seja, pequenas, nós tratamos do macro. Nós enfocamos o seguinte: o povo de São Paulo precisa, como um todo, do PASP, que é um plano de atendimento à saúde do paulistano, ou seja, um seguro-saúde para toda a população. Antigamente nós tínhamos no tempo do Maluf o PAS. Nós queremos melhorá-lo. Ou seja, todas as pessoas terão um cartão, não é, contendo o seu DNA, um prontuário com os seus dados, um chip. Então, de sorte que a pessoa indo a qualquer clínica, ela pode ser atendida e será ressarcida aquela clínica. Teremos um atendimento também com as OSSN, que são as Organizações Sociais de Saúde, mas também a iniciativa privada pode atendê-lo. Indo no laboratório, será ressarcido o laboratório. De sorte que a população vai se sentir mais segura de que não estará ficando peitando e enfrentando essas filas imensas nos postos de saúde. Se ocorrer um acidente na rua, com aquele cartão que ela porta, o atendimento do médico será muito rápido e pronto, porque ele terá todo o prontuário dela no computador central, que dará todos os dados, tipo sanguíneo que ela tem, não é? Seu parentesco, qualquer transplante que tem que fazer. Então, isso é um upgrade, um passo à frente. Então, não ficamos, como eu disse, com essa questão comezinha do dia a dia, discutindo que é mais dinheiro, mais médico, menos médico. Claro que também nós queremos introduzir o médico da família, que já é muito discutido, mas com motomédico, ou seja, em vez da ambulância somente, nós teremos ambulância, mas nós queremos fazer um atendimento em casa, com rapidez, para salvar vidas em casa, com um motomédico. Quer dizer, nós teremos um batalhão de médicos que terão capacidade para também dirigir moto. Com essa moto e com todo o equipamento de primeira, ele vai em casa, mede a pressão da pessoa, aplica uma injeção rápida para sobrevida, sei lá, se for necessário. Também o motorremédio. Teremos, então, a entrega em casa do remédio, porque hoje nós temos aí 500 mil motoqueiros, muitas vezes desprezados. Eles são muito importantes para a nossa sociedade, levam a praticidade, a rapidez em casa. Então, esse é o nosso diferencial. Queremos, sim, aumentar as verbas, queremos fazer o que é necessário, que são melhores médicos, ampliar também a rede de paramédicos com a adoção de convênios com os hospitais, aliás, com as universidades e faculdades que tenham medicina. O quintanista terá obrigatoriamente que servir também a nossa comunidade lá no fundão, lá na periferia. Ele então passará de ano, se ele tiver também passado os seus 6 meses, 8 meses, 1 mês, 1 ano, também no nosso hospital, lá no fundão, na periferia. Com isso, eu acho que nós temos uma revolução na saúde em São Paulo. Então, essa questão, eu achei interessante porque os motoboys de São Paulo são filiados ao GT. Sim. Então o Gil, que é o presidente, Perfeito, com certeza estará vendo esse programa e vai te procurar para que possamos, na realidade, fazer esse trabalho muito interessante. Por conta claro, de São Paulo, esse motomédico vai pegar, hein? Vamos começar aqui por São Paulo. Muito bem. Chegamos agora ao momento, o ápice do programa. Aeroporto. Como é que surgiu? Porque não é de agora que vem sendo tocado nesse tema e vem sendo debatido em profundidade da necessidade de São Paulo ter o aeroporto. Como surgiu essa ideia? Como São Paulo, antes até como você vê São Paulo, porque claro, para a gente ir da zona leste para oeste, é um tempo absurdo. é verdade. Tem gente que demora 2 horas e meia. Tem aí soluções, por exemplo, de começar a colocar na periferia empresas de serviços para que as pessoas, ao invés de ficar se deslocando, já trabalhem no próprio local, que eu acho também interessante. Claro. Mas como resolver a questão caótica de São Paulo? Ricardo, mais uma vez, eu creio que os governos que nos antecedem, o que nos antecederam nos últimos 20 anos, não tiveram a visão estratégica macro de São Paulo. Porque verificando há 15 anos atrás que São Paulo já possui uma frota, na época, em 1996, quando disputei o primeiro mandato, São Paulo já tinha uma frota de 3,5 milhões de veículos. Poderia se projetar, claro, em X anos, quantos veículos teríamos. Não se fizeram isso, né? Então hoje nós temos 7 milhões de veículos. Ora, adotaram apenas o metrô como meio, né, de transporte público de massa. Ora, eles deveriam imaginar e verem que São Paulo não tinha capacidade de endividamento para fazer
a quantidade e a necessidade da malha ferroviária e metroviária nossa. O erro estratégico foi aí cometido, porque se faz tão somente em São Paulo, 1 quilômetro de metrô por ano. É importante? Sim, é. Mas verificando não tínhamos verba e sabendo que o metrô é caro demais, custa 400 milhões de dólares o quilômetro, deveriam o quê? Buscar no mundo opções. Eu, então, conhecendo como sempre conheci o mundo, tendo empresas de negócios internacionais, viajando para a Europa, viajando para a Ásia, eu vi lá o quê? O Aerotrem, que é um trem aéreo. Nós liberamos o solo e vamos para cima, é um segundo andar da casa. Mesma coisa se você tem uma casa, moram 10 pessoas, né? No segundo andar, mais 10. Então, nós vamos para o segundo andar. É tão fácil a concepção, né? Com isso, nós trouxemos a ideia do monorail, que é a palavra monotrilho muito usada hoje. O monorail nada mais é do que o nome inglês de monotrilho. Os nossos adversários não usaram de plano, de cara, o nome Aerotrem, porque não quiseram dar ao Levi Fidelis o crédito. Se esqueceram que o povo de São Paulo é que ganha com isso, não é o Levi Fidelis. O importante é que, sendo ele o Alckmin, ou Serra, ou qualquer que seja o governador ou o prefeito que faça, nós temos que levar em consideração que o povo é que ganha com isso. Agora, essa cidade está atravancada de carros, mas não podemos proibir a feitura de carros. Nós vamos, então, fazer com que as fábricas produzam menos, o comércio venda menos. Nós temos que ter soluções para São Paulo. Por isso que é importante descentralizarmos a cidade. Levarmos a rodoviária, por exemplo, do Tietê para a periferia, colocar lá no Rodoanel e dar o Aerotrem, né, rapidamente para ligar. Colocarmos a CEAGESP, que é o segundo motivador de trânsito de São Paulo, de carro no trânsito, colocar na periferia, porque são 70 mil caminhões lá que chegam por dia e despejam 30 mil toneladas de víveres. Então nós temos que retirar para a periferia. São Paulo cresceu demais. O terceiro motivador de caos do trânsito é o aeroporto de São Paulo, de Congonhas. Ele pode muito bem para Jundiaí, para Santo André, São Bernardo, tem áreas livres grandes. Com isso nós vamos tirar 15 milhões de pessoas que entram e saem ali na 23 de maio, que é causador de trânsito e que esse trânsito aqui reflete-se até o Vale do Anhangabaú. E o quarto motivador de causa do trânsito são os caminhões que entram em São Paulo sem precisar de entrar durante o dia. Se nós organizarmos isso, em acordo com os sindicatos, inclusive, e colocarmos no quilômetro 1 de cada rodovia de São Paulo um estacionamento gigante em cada um, por exemplo, rodovia Castelo Branco, rodovia Imigrantes, rodovia Anchieta, a Carraposo, todas elas, grandes estacionamentos, com custo zero, inclusive, de graça. Chegou o caminhão do interior, para ali, se ele não chegou antes das 8. Muito bem, chegou ali, você tem estacionamento, vigilância 24 horas, posto de serviço, restaurantes a custo de R$1, que tem um bandejão. Todo mundo vai ficar, hotéis baratíssimos, R$10 por dia. Eu tenho certeza que haverá uma compreensão na organização de todos. Aí, à noite, após as 8, entrarão na cidade as empresas que transportam combustível, de víveres, né, de bebidas, de gasolina, de tudo. É questão de organização e gestão. Nós temos que nos entendermos entre nós, que de uma vez por todas, se não houver um entendimento entre os segmentos do setor, nós vamos virar como se fosse uma colmeia cheia de abelha para lá e para cá, e a abelha rainha fica lá servida, engordando. Então tem que ter organização. Como o sindicato seu que você dirige aqui muito bem, é organizado, né? Você tem diretorias, você tem escolas, você tem reuniões, tudo isso aí é muito bem tratado. Eu vejo aqui todas as salas reunidas para que todos possam frequentar. Aqui tem restaurante, tem sala de atendimento. É assim que nós queremos fazer com o trânsito de São Paulo. Com o Aerotrem, né, tendo a prioridade na feitura, porque o Alckmin está fazendo agora uma linha entre Vila Prudente e São Mateus, 20 quilômetros. E outra linha agora entre Jabaquara e Morumbi. É muito bom. Aerotrem, exatamente. Quanto que é o quilômetro? 40 milhões o quilômetro. Conta 400, 10%. E vai fazer 10 quilômetros por ano, hein? No ano que vem, 2013, demoraram, tô doido de cotovelo, rapaz. Por isso que o Serra falou assim, bom, Levi, você que tem ideias arejadas e tal. Eu falei, muito bem, eu acho que nós estamos num bom momento. Nos entendemos os políticos para o bem de São Paulo.